Fala empresário e empresária, seja bem-vindo ao nosso canal. Hoje nós vamos falar de um assunto importantíssimo e que você, empresário, principalmente se você é do Simples Nacional, vai precisar tomar uma decisão importantíssima nos próximos 3 meses. Preste muita atenção no que eu vou te falar agora. Em setembro de 2026, você terá que tomar uma decisão que vai impactar diretamente o valor dos seus impostos no ano de 2027. E o pior, muitos empresários, eles sequer sabem do que é que vão escolher, dirá entender essa situação de maneira mais profunda. E nesse vídeo hoje eu vou explicar o que vai mudar de fato, porque o governo criou 2 janelas de opção e qual o maior erro que você pode fazer na sua empresa em pagar muito mais impostos do que necessariamente deveria pagar. Mas antes de começar, fique até o final desse vídeo que eu vou mostrar um exemplo prático de uma empresa, como ela pode economizar milhares de reais, escolhendo o modelo certo com a reforma tributária. E talvez a sua empresa esteja exatamente nessa situação. Então, com a chegada da CBS, dentro da reforma tributária, as empresas do Simples Nacional terão 2 possibilidades: permanecer no Simples Nacional normal, esse que nós conhecemos hoje, né? Ou escolher o modelo híbrido, optar pelo modelo híbrido, onde você vai fazer a compensação dos débitos e créditos do CBS. Ou seja, é uma espécie de Frankenstein. Você vai pagar vai fazer uma apuração ali de parte do Simples Nacional, vai fazer outra apuração ali como se fosse quase um lucro real. Mas existe um detalhe importante que muita gente não falou para você, ou até mesmo você ainda não ouviu escutar. A escolha desse regime não será definitiva. Ela vai ser em 2 janelas, e você vai poder optar na primeira janela em setembro de 2026. Essa janela será para janeiro até junho, e lá no mês de março de 2027 você vai fazer uma nova escolha para o segundo semestre. Então você vai ter um período que a Receita está chamando como período de testes. E isso é importante você saber, porque se você fazer a escolha errada, ainda há tempo de você corrigir todo o processo. Mas se você fazer a escolha errada, você vai estar pagando impostos já neste primeiro semestre, muito mais do que deveria. Então, por isso, é importante você entender todo o processo, o que você pode fazer para você se resguardar de uma escolha errada. E eu vou trazer aqui para você qual é o maior erro que o empresário pode cometer durante esse processo. Então, é fazer a escolha sem ter feito uma simulação, sem ter feito um estudo de fato do seu negócio para entender qual que vai ser o melhor regime. Nós estamos falando em Simples Nacional, mas talvez depois de um estudo você, como empresário, chegue à conclusão que nem mesmo o Simples Nacional seja mais interessante para você. Mas esquecendo a possibilidade de você ir para um lucro presumido, um lucro real, vamos fazer a seguinte análise da escolha do regime normal e do regime híbrido. Então, o que será melhor para a sua empresa e para o seu negócio? Continuar da forma como está ou ir para um regime híbrido, onde você gerar créditos de CBS. No regime normal você não poderá ter créditos e nem poderá repassar, ou melhor, dar créditos a seus clientes de maneira integral. E isso vai prejudicar muito o seu negócio, e eu vou estar explicando de forma mais rápida nesse vídeo para você entender. Então, para você chegar a essa conclusão, você vai ter que entender algumas coisas. Quem são os seus clientes hoje? Quem são os seus fornecedores? Quanto que você compra? Quanto que você vende? E qual é a sua atividade? Qual que é o segmento que você opera? Por que essas perguntas vão ser essenciais? Porque você precisa entender quem é seu cliente, se o seu cliente é um possível interessado em créditos do CBS ou não. Principalmente as vendas B2B passam a ser muito interessante que essas empresas já estejam no regime híbrido. Quem são os seus fornecedores? Os seus fornecedores são empresas que vão poder repassar crédito para você? Qual que é o regime delas? Então, isso é importante também, porque de nada adianta eu escolher o regime CBS e os meus fornecedores não puderem passar crédito para mim. E aí vai outra análise. Será que não está no momento de eu fazer alterações nos meus fornecedores? Então, essas as questões que nós vamos precisar debater seriamente para tomar uma decisão nesse momento já, no mês de setembro desse ano. E pior, muitas empresas até o momento não tiveram nenhum contato do seu escritório contábil falando da necessidade disso.
Ou se tiveram, as empresas fizeram vista grossa. E isso vai impactar diretamente na rentabilidade, na lucratividade e no valor de imposto que você vai pagar nos próximos meses. Então, vamos pegar um exemplo prático aqui. Imagine 2 empresas faturando 100 mil por mês. A empresa A vende para consumidor final. A empresa B vende para empresas que aproveitam de créditos tributários. Então, no caso da empresa A, não há um cliente interessado no crédito. Já na empresa B, existe um cliente interessado no crédito de CBS. E se a empresa B, no caso, decidir manter no regime normal, ela vai ter um grande risco de perda de competitividade, já que o seu produto provavelmente vai estar no mesmo valor de seus outros concorrentes que já estão dando crédito de CBS, mas a empresa compradora não vai poder tomar esse crédito, ou seja, o custo efetivo desta empresa será o mesmo do desembolso, diferente da empresa que passa crédito, porque embora a empresa cliente tenha um desembolso, ela vai ter um custo efetivo menor, visto que ela vai tomar crédito do CBS. E isso vai ser importantíssimo na hora da tomada de decisão do seu cliente de qual empresa ela vai comprar, se é da sua empresa ou do seu concorrente. Mas aí, Ademir, fica a pergunta, mas isso não é só em setembro que eu vou ter que tomar essa decisão? Sim, é somente em setembro. Mas o momento de se preparar é agora. É você organizar o seu faturamento, entender quem são os seus clientes, quais tomarão créditos, quais não tomarão crédito, se o seu cadastro de produtos e serviços estão corretos. A partir de julho, as empresas Simples Nacional também passam a fazer parte do novo layout da reforma tributária, então vai precisar atualizar todos os cadastros, atualizar sistema, trazer sistemas que já façam esse processo, analisar seus fornecedores, se você vai poder tomar crédito deles ou não, e, claro, olhar muito para os seus clientes para você não ter nenhum risco de perda de competitividade. E mais importante do que isso, você vai precisar começar a fazer gestão financeira. Meu amigo, no Brasil parece que isso é um mal. As pessoas, os empresários não fazem gestão financeira e isso está matando muitas empresas. Agora, o sistema vai impor para você se preparar e profissionalizar a sua gestão financeira dentro do seu negócio. Independente do seu tamanho, você vai ter que começar a fazer gestão financeira dentro do seu negócio, ou senão você vai perder mercado, vai perder competitividade e não vai conseguir mesmo saber qual que é a sua margem de lucratividade, enfim, é algo que hoje passou a ser quase que obrigatório dentro dos negócios empresariais do Brasil, sejam eles pequenos ou empresas maiores. Então a reforma ela não vai afetar somente as empresas grandes, ela vai impactar diretamente as empresas do Simples Nacional. O seu negócio o seu concorrente também vai sofrer com isso. Todas as empresas, sejam elas pequenas ou grandes. Em setembro começa a tomada de decisão, mas a preparação começa agora. Já começou, muitas empresas já estão preparadas. E você, o que já fez para mudar? Então, se você precisar, você pode chamar aqui, mandar seus comentários embaixo, a gente pode chamar a nossa equipe para ajudar você também nesse processo, fazer um diagnóstico do seu negócio para você entender melhor e a gente poder dar assessoria também. Se esse conteúdo ele vai ser útil para você, mande também para o seu colega empresário que também precisa entender disso. E não deixe de dar o like, de curtir, compartilhar com os amigos e até o próximo vídeo. Um grande abraço!